Olá, irmãs, que Deus abençoe a vida de todos vocês poderosamente. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à série A Esposa do Pastor. Gostaria de falar sobre as 10 virtudes da esposa do pastor. Então, se você, irmã, é esposa de pastor, esta série é para você. Se você não é esposa de pastor, mas se você é mulher, esta série é para você. Então eu gostaria que você já compartilhasse este vídeo com mais 5 irmãs. Então, se você conhece alguma irmã que é esposa de pastor, eu queria que você enviasse este vídeo agora para esta esposa de pastor. E se você, mulher, conhece outras mulheres que querem uma palavra de vitória vinda da parte de Deus, compartilhe este vídeo também, tá? Compartilhe este vídeo, mande para frente, porque Deus vai abençoar a nossa vida, a vida de todas vocês, no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar vocês, irmãs, e que vocês, mulheres, possam prosseguir firme na obra de Deus, exercendo o ministério ao lado do seu esposo, ao lado do seu noivo, do seu namorado e assim por diante. Que Deus abençoe as mulheres poderosamente. A nossa viagem começa a partir de agora. É uma viagem que vai ser uma bênção, esta viagem. A gente vai percorrer no capítulo 31 do livro de Provérbios. A gente vai estar falando sobre a antiguidade, a gente vai estar falando como as mulheres da antiguidade se comportavam, como elas trabalhavam, como elas exerciam o seu papel como filha, como esposa, como dona de casa e assim por diante. Vamos falar também sobre os desafios da nossa era atual. Eu acredito que esta série vai falar poderosamente com você. A princípio, será uma série de 3 vídeos, 3 gravações. Se surgir outros desafios, estaremos prolongando esta série. Mas só Deus sabe o que vai acontecer, não é verdade? Então nossa série ela tem início, como eu acabei de falar, no livro de Provérbios, tá? E eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Eu sou Alexandre, para quem não conhece. Pela graça de Deus, eu tenho formação em teologia pela Faculdade Cristã de Curitiba e também estamos já quase concluindo os nossos estudos aí de mestrado e assim por diante. Que Deus venha abençoar a nossa vida. E eu escolhi o livro de Provérbios, porque o capítulo 31 do livro de Provérbios vai falar poderosamente de uma forma especial às mulheres. Então, se você puder deixar a tua Bíblia aberta no livro de Provérbios, faça isso, porque eu desejo, como já disse, falar sobre as 10 virtudes da esposa do pastor. Tá? Então, meu sincero agradecimento e apoio e carinho de todos vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. Agradeço também aos 45 inscritos deste canal. O canal está crescendo cada vez mais. Tudo isso para a glória de Deus. Então vamos à introdução. Antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês esta Bíblia aqui. É Bíblia Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Então eu vou estar usando esta Bíblia, tá? Uma Bíblia muito boa. Eu vou explicar o porquê que eu escolhi o livro de Provérbios, tá? Por que eu escolhi o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios, eu vejo no capítulo 31, o perfil ideal da esposa que todo homem sonha ter. A esposa ideal que o homem de Deus procura. E todo homem de Deus, ele precisa ter uma esposa de Deus. E eu vejo esta esposa de Deus para o homem de Deus no livro de Provérbios, capítulo 31. Eu vejo esta esposa, a esposa ideal. Lembremos-nos que a esposa ideal não é aquela esposa que não tenha defeito.
A esposa ideal é aquela esposa que sempre estará disposta a acompanhar o seu esposo, somando, ajudando a construir os seus sonhos, seus projetos. Então eu vejo no livro de Provérbios esta pessoa, a pessoa ideal. Por isso que eu escolhi o livro de Provérbios, capítulo 31. Eu vejo o poder influenciador da mulher neste capítulo, capítulo 31 de Provérbios. A mulher tem o poder influenciador, tá? Ou para o bem ou para o mal, mas que ela tem este poder, ela tem. No caso de Provérbios, eu vejo que ela tem o poder influenciador para o bem, somando sempre ao lado do seu esposo. E também porque eu acredito na eficácia do texto. Então o texto de Provérbios, capítulo 31, é um texto eficaz. É um texto que não somente serviu na antiguidade, mas serve também para os dias de hoje e servirá para os dias de amanhã. Eu prossigo dizendo assim na introdução. No último capítulo, o texto apresenta uma mulher que aos olhos, que ao que parece, além de ser esposa, ela era uma esposa, mãe e filha dedicada. Então já começa por aqui. A esposa do pastor, ela é esposa, mãe e filha dedicada. A esposa do pastor, ela tem um bom relacionamento como esposa, como mãe e como filha. Obviamente o rapaz que quer casar hoje, ele não vai procurar uma esposa para si que não seja uma boa filha. Não, que não seja uma boa filha. Se a mulher hoje trata mal os seus pais, obviamente ela vai tratar mal também o seu esposo e os seus filhos, consequentemente. É uma pessoa que tem sua definição própria. Então, a esposa do pastor, ela tem sua definição própria. Ela não vai pela cabeça das outras mulheres. Principalmente quando o assunto diz respeito a pisar, a desobedecer a palavra de Deus. Então a esposa do pastor, ela tem a sua definição própria. Ela está com Cristo e ela sabe agir de forma própria. Ela não é influenciável facilmente. Tá? Ela tem sua definição própria em relação ao seu chamado como pessoa. Então ela fala, eu sou uma pessoa que temo a Deus, então eu não posso seguir com más companhias. Perceba que ela é desejada. O texto vai dizer isto, e a gente vai percorrer esse texto, dizendo que ela é desejada pelo seu marido. O que desperta nas pessoas de quem teme ao Senhor. Então, se ela é desejada pelo seu esposo, o que é desejada pelo seu marido? Ela é bem vista por aquele que está mais próximo do que ninguém dela. Então ela tem a admiração do seu esposo e as pessoas vão ver isto. As pessoas vão ver o jeito que o marido trata a esposa publicamente. Isto vai causar o quê? Isto vai causar impacto nas pessoas que estão à sua volta. Então as pessoas vão olhar para a esposa do pastor e vão admirá-la, vão imitá-la. Ela vai estar pregando sem estar no altar, através do seu bom testemunho dado pelo seu marido. Então isto vai acontecer com a esposa do pastor. O pastor vai olhar para sua esposa e vai testificar do seu bom relacionamento, e as pessoas vão admirar. As mais jovens que estão procurando casar vão imitá-la. Aquelas que estão orando a Deus pedindo um esposo vão se comportar como a esposa do pastor. Perceba que é fundamental que a esposa do pastor preencha os requisitos que está em Provérbios 31.
O desafio nos tempos bíblicos começava bem cedo. Agora a gente vai para a história e a gente vai descobrir que a esposa do pastor, ela levanta cedo. Ela não dorme até meio-dia. A não ser se ela estiver doente, se estiver enferma. Mas se não, ela se levanta cedo. Para quê? A história nos conta que a maioria das pessoas nos tempos bíblicos levantavam cedo, a fim de aproveitar ao máximo a luz do dia e ter tempo para descansar no forte calor do meio-dia no verão. Lembra da passagem de Jesus em João capítulo 4, quando ele vai ao poço a fim de tomar água. Ali era meio-dia, então o calor do meio-dia era intenso, era muito intenso. Por isso que na época as mulheres se levantavam bem cedo para preparar a casa, preparar as tarefas na roça e assim por diante. Então, a primeira coisa que temos que ter em vista é que a esposa do pastor, ela se levanta cedo para dar tempo de preparar os seus afazeres e receber a sua família de uma forma especial. Eu sei que aquelas que não têm este dom vai dizer, mas isso é escravidão. Fazer o bem às pessoas nunca foi escravidão. Fazer o bem às pessoas é motivo de muita alegria. Então, quando a esposa do pastor se levanta cedo para preparar os seus afazeres, vai ser uma benção. Vai ser uma benção muito grande. Hoje em dia não pode ser diferente. Então, o que a esposa do pastor tem que se preocupar? Com seu bem-estar. Ela precisa estar bem emocionalmente, psicologicamente. O seu corpo físico, por exemplo, precisa estar bem. Então, a esposa do pastor tem o seu corpo físico bem alinhado. Ela cuida da alimentação. Ela não pode comer qualquer coisa. Ela tem que se preocupar com o seu corpo porque é templo do Espírito Santo. Então, os desafios de hoje, o bem-estar. Outro desafio de hoje é o esposo. A esposa é responsável por opinar na veste do seu esposo. Ela tem que estar olhando, analisando as vestes do seu esposo. Ela foi chamada para isso, para cuidar da imagem do seu esposo. Então ela tem que estar atenta. Porque muitas das vezes o homem, na pressa de se arrumar, coloca determinado tipo de roupa que não lhe cai bem. Ao lado está a sua esposa que o corrigirá. E ele precisa se apresentar bem. Imagine só, eu apresentando para vocês esse estudo de short, sem camisa, não iria cair muito bem. Então o homem precisa estar alinhado. E este alinhamento parte através da sua esposa que vai opinar. São os desafios de hoje. Outro desafio de hoje. Estou na introdução apenas. Filhos. Então, é de responsabilidade do esposo e também da sua esposa a educação dos seus filhos. Então, a esposa do pastor, ela precisa tratar bem do seu filho. Ela precisa estar atenta aos seus filhos. Outro desafio de hoje é o cuidado na casa. Então, a esposa do pastor, ela precisa cuidar bem da sua casa, na administração do seu lar. Ela precisa estar atenta para que a sua casa esteja limpa, esteja bem cuidada, esteja organizada. Outra coisa também é o trabalho. Tem esposa de pastor que ainda tem o seu trabalho, trabalha fora, por exemplo. Então ela precisa trabalhar bem, ela precisa cuidar bem do seu trabalho. Outra coisa também, o desafio de hoje é a igreja. A igreja. A esposa do pastor, elas têm que estar com ele na igreja, administrando juntamente com ele a igreja. Ainda que ela não venha tomar
as principais decisões publicamente, ela influencia o seu marido a tomar as decisões. Então ela precisa influenciar o seu esposo nas tomadas de decisões. Porque o marido não dirige a igreja sozinho. O pastor não dirige a igreja sozinho. Ele precisa da sua esposa na administração da igreja. Entre outros. É preciso dedicação total. A esposa do pastor precisa se dedicar totalmente para seguir com a missão dada por Deus. Então o pastor não está sozinho na missão. A esposa dele também recebeu esta missão. E olha, se não fosse ela, ele nem estaria onde está hoje. Porque a missão foi dada por Deus a ambos. A esposa do pastor deve ser assim. Com ela não tem meio termo. A esposa de pastor não pode ser crente ou não. Não pode viver em cima do muro ou não. Ela precisa pegar firme com seu esposo, exercendo o seu ministério. Não pode ser meio termo. Ou é luz ou é treva. Ou está com Deus, ou está com Baal. Ou está na luz, repito, ou está nas trevas. Não pode ser meio termo. Ela é de fato alguém marcante na vida e ministério do seu esposo. Ela marca a vida dele, ou para bem ou para mal. Por mais que ela não seja frequente em público, por exemplo, tem esposa que não gosta de estar no altar, de pregar no altar, de se aparecer com o microfone na mão. Por mais que ela não seja frequente em público, ela está lá. Sempre vai estar lá. Sempre ao lado do marido. O seu esposo está pregando e ela está lá ouvindo. Ela está lá presente. Ela sempre vai estar presente. Fazendo o que há de bom grado, justo e amável. Quando acontece o oposto, grande será o estrago no ministério. Ou seja, quando a esposa deixa o seu marido longe, quando a esposa deixa o seu marido por muitos dias longe, não está presente, não o acompanha, não é bom isso. Por isso eu chamo a atenção daqueles pregadores que ficam semanas e semanas longe da sua esposa. Isso não é bom. Se você que ouve pregadores assim, preste mais atenção. Se você, pastor, que chama um pregador que nunca está acompanhado da sua esposa, preste mais atenção. A esposa precisa estar ao lado do seu esposo. Quando há amor, dedicação ou submissão à palavra de Deus, dará início ao que chamamos de, ou seja, quando não há amor, quando não há dedicação e quando não há submissão à palavra de Deus, dará início ao que chamamos de ministério frustrado. Tem muitos pastores hoje em dia com ministério frustrado. Por quê? Porque falta amor, falta dedicação ou falta submissão à palavra de Deus de ambos. E o ministério não prospera, não adianta, não vai prosperar, porque não há amor, não há dedicação e também não há submissão à palavra de Deus. Eu prossigo chamando a atenção, dizendo assim, em muitas igrejas a esposa do pastor não cumpre com o seu chamado. Não cumpre com o seu chamado. Por quê? Porque ela vive em conflitos constantes em relação à missão dada pelo Senhor Jesus. Ela vive em pé de guerra com a igreja. Ela opina, mas de forma errada. Ela tem um ciúme esmagador. Ela não soma. Ela quer participar de tudo, mas não para somar, mas para prejudicar o chamado do seu marido. Isto não é bom para uma esposa. A esposa precisa ser dedicada. E tais esposas, eu digo que não traz prazer nas coisas de Deus. Ela acaba sendo um impedimento, ela acaba sendo uma frustração na vida do seu esposo.
não tem alegria em cumprir o chamado de evangelizar e discipular pessoas. Ela não tem alegria em si, em ajudar pessoas, em discipular pessoas, porque ela não tem o prazer que é ser discípulo de Jesus. Falar um pouco agora sobre o livro de Provérbios. As palavras hebraicas traduzidas por provérbio têm o sentido de oráculo, ou parábola, ou máxima sábia. Então isso significa provérbios, oráculo, parábola ou máxima sábia. Este livro representa a sabedoria inspirada dos sábios. O que é o livro de Provérbios? O livro de Provérbios é um conjunto de oráculo, parábola ou máxima sábia produzido por grandes inspiradores sábios da época. Entre eles Salomão e outros, Agur e outros grandes sábios da época. Como o nome diz, o conteúdo de Provérbios representa uma forma de ensino comum no Oriente Próximo Antigo. Mas no caso deste livro, sua sabedoria é diferente porque veio da parte de Deus, com seus padrões justos para o povo do seu conserto. Outra coisa que eu falo sobre Provérbios é isso aqui. Parece não haver dúvida de que a mulher tenha sido criada à imagem e semelhança de Deus, para a glória de Deus e felicidade do seu esposo. Isso está lá em Gênesis, a criação da mulher. Ela é um presente do Criador, que a fez, tirando-a da costela do homem, uma auxiliadora idônea. Ela é a última a ser criada no universo, uma verdadeira obra de arte do Criador, conforme Gênesis 2, 18 ao 24. Falar um pouco sobre o desafio de ser esposa de pastor. O desafio de ser esposa de pastor tem levado muitas mulheres a abandonarem seus maridos na pós-modernidade. Não é fácil ser esposa de pastor, por isso que muitas abandonam o seu esposo, por causa dos desafios. Quais são esses desafios? Por exemplo, a pressão psicológica. É uma pressão muito grande. A esposa vê o seu marido às vezes chorando, sem saber o que fazer. Isto vai criando pressão psicológica. O desgaste emocional. Esposa de pastor, a maioria do tempo não dorme. Ela sofre demais emocionalmente. E até mesmo a ingratidão do ministério tem causado enormes feridas nas mulheres de fé na era que se chama hoje. A ingratidão do ministério. Muitos ministérios não reconhecem o trabalho do pastor, não reconhecem a dedicação do pastor. E com isso a sua esposa vai vendo tudo isso, a ingratidão do ministério, a ingratidão dos crentes, a ingratidão de membros, com perdão da expressão, atribulados, que não querem servir a Deus, querem dar apenas problemas ao dirigente da igreja. Isso vai causando a ingratidão no ministério. Embora tais observações sejam um fator relevante de agora, sempre foi difícil ser mulher. A história antiga vai apontar tal afirmação, que sempre foi difícil ser mulher. Acreditamos que ser mulher de obreiro, o peso seja maior ainda, uma vez que a esposa do pastor, ela ajuda outras mulheres a crescer em graça e sabedoria. Isso é um peso muito grande. Ela não só leva o peso do ministério, o peso do marido, o peso da igreja, mas leva o peso também de outras mulheres que precisam crescer em graça e sabedoria. Ela tem uma juventude que está olhando para ela, querendo ser igual a ela. Então é um peso muito grande. Ela precisa educar esta juventude, precisa ensinar esta juventude a crescer em graça e sabedoria. Nos tempos bíblicos, a mulher cuidava da casa, ela trabalhava na roça e ainda ajudava sua mãe nos cuidados dos seus irmãos
mais novos. Então ela era responsável de cuidar da casa, de cuidar da lavoura, e ainda cuidava dos seus irmãos mais novos. Vai vendo o peso que é e que sempre foi ser mulher. Além de ser tratada como mero objeto na antiguidade, hoje também, em muitos lugares, ser mulher na antiguidade era sinônimo de maldição. Em uma oração, alguns judeus oravam assim. Veja como alguns judeus oravam. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do universo, que não me fizeste mulher. Então, ser mulher na antiguidade era uma tarefa muito difícil. Quando nasceu a mulher, era sinônimo de maldição. Por quê? Porque, segundo eles, se Eva não tivesse pecado, Adão não teria caído. Então, eles viam a mulher como maldição. O texto de Provérbios é uma grande poesia que relaciona a esposa do seu esposo. Cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. É uma homenagem à mulher. Este é uma maneira sábia que o autor termina o belo livro de Provérbios, com homenagem para a mulher. E esta série trata disso. Uma simples homenagem às mulheres. Sim, aquelas que têm dedicado seu tempo na obra de Deus. Esse texto nos fala sobre 10 atributos, isto é, 10 virtudes da esposa do pastor. E eu gostaria agora de apresentar esses 10 atributos da esposa do pastor. O primeiro atributo, ela é preciosa. Versículo 10 de Provérbios diz-nos assim: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Então, se você é solteiro e você está procurando uma esposa, vai ser difícil você encontrar. Não será impossível, mas vai ser difícil você encontrar alguém que esteja disposta a seguir os padrões de conformidade com a palavra de Deus. Então, a primeira virtude da esposa do pastor é esta. Ela é preciosa. Ela é preciosa. De acordo com o texto, a esposa do pastor vale mais do que ouro. Vale mais do que ouro, a esposa do pastor. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Isso está escrito em Provérbios 19, 14. Outro texto diz assim: o que acha uma esposa, acha o bem, e alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 18, 22. Ainda que a família tenha muitas riquezas, mas sem amor não há felicidade. Ninguém pode comprar o amor. Então a esposa do pastor tem amor. Ela transmite amor, ela ensina amor e ela vive o amor. O verdadeiro amor jamais estará à venda. A esposa do pastor vale mais do que herança, mais do que riqueza, mais do que carros ou casas de luxo, mais do que quaisquer bens materiais. Por mais que você não saiba, ela participa das mais difíceis decisões do esposo. Por isso o texto diz que é difícil encontrar uma boa esposa. É difícil encontrar uma boa esposa, porque uma boa esposa sempre estará presente ao lado do seu marido. Ela não abandona, ela não vira as costas para ele, mas ela prossegue firme ao lado do seu esposo, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, cumprindo a sua tarefa, cumprindo a sua missão. A segunda virtude da esposa do pastor, ela é confiável. Ela é confiável. Versículo 11. Veja o que está escrito em Provérbios 31, 11. O seu marido confia nela e nunca ficará pobre. A confiança, ela transmite confiança ao seu marido.
E não somente ao seu marido, mas principalmente aos seus aconselhandos. Quem são os seus aconselhandos? São pessoas que precisam de conselhos. Imagine você pedir conselho para uma pessoa e você confia nesta pessoa, você abre o seu coração para esta pessoa e daqui a pouco todo mundo sabe, a igreja sabe, as pessoas sabem, todo mundo está sabendo daquilo que você conversou em segredo com outra pessoa. A esposa do pastor não é assim, ela é confiável, você pode acreditar nela, que ela não vai sair falando as coisas que ouviu ao teu respeito para outras pessoas. Ela transmite confiança, ela transmite segurança. A esposa do pastor sempre será fiel ao seu esposo, sempre. O pastor nunca vai desconfiar de sua esposa. O pastor nunca terá motivos concretos de desconfiança, a não ser se ele for atribulado, né? Mas se não, ele vai confiar 100% na sua esposa. Ela é transparente, ela não esconde nada. O seu celular não tem senha, se tiver o seu esposo tem acesso. Suas redes sociais estão disponíveis para quem quiser. Ela é honrada, ela transmite honra. Ela tem uma conduta irrepreensível. Ninguém a repreende porque ela não dá motivos de repreensão. Ela pode dizer com convicção: eu sou do meu amado e meu amado é meu. Podemos dizer sem medo de errar que ela sempre será uma esposa fiel. Sempre vai ser uma esposa fiel. É triste dizer que a infidelidade conjugal tem destruído vários lares e ministérios pastorais. Há muitos pastores hoje que estão destruídos ministerialmente por causa da infidelidade, ou da parte dele ou da parte dela. Então é preciso ter um cuidado muito especial para com a vida conjugal, porque a infidelidade destrói o pastorado. Tem muitos pastores hoje jogados no lixo por causa da infidelidade. Então, se você é esposa de pastor, se você é pastor, cuide disso. Cuide do seu ministério. Cuide da sua vida ministerial. Porque ser um ministro de Deus não é para qualquer um. Então é preciso ter isso em mente. O pastor precisa saber a bênção que é ser um ministro de Deus. Tal ato, a infidelidade, é uma apunhalada nas costas. A infidelidade abre feridas no coração e vai tempo para cicatrizar. Por exemplo, tem uma pesquisa que afirma que cerca de 75% dos homens e 63% das mulheres são fiéis aos seus cônjuges. 75% dos homens e 63% das mulheres são infiéis aos seus cônjuges. Há muitos obreiros quebrados e feridos pela infidelidade das esposas. Há muitas esposas machucadas pela infidelidade dos maridos. Um quadro triste, mas real. Então é preciso cuidar, é preciso ter discernimento. Que a igreja que abre as portas para receber o obreiro é a mesma igreja que rejeita tal obreiro como pastor, por causa do que chamamos de infidelidade. Então não vale a pena entrar por este caminho, o caminho da infidelidade. É preciso ser fiel a Deus, fiel ao esposo, fiel à esposa e fiel à igreja. Porque a igreja precisa sim de homem e mulher de Deus. Homem e mulher que seja exemplo. E o obreiro infiel, a obreira que é a sua esposa infiel, serão rejeitados por Deus até que haja arrependimento. Arrependimento é mudança de mente, arrependimento é uma transformação de caráter. Aí sim Deus vai restaurar, vai restituir, mas o processo é lento. E muitos não suportam a lentidão e acabam abandonando o ministério de uma vez por todas. Mas a esposa do pastor é confiável, também em momentos de administrar as finanças.
Ela é confiável no momento de administrar as finanças. Ela sabe o que é dela e o que não é dela. Ela não vai além. Ela sabe que o dinheiro da igreja não é para benefício próprio. Então ela aplica o dinheiro da igreja nas coisas da igreja. E a igreja vai se responsabilizar por cuidar dela, cuidar do seu esposo. O ministério vai se encarregar de tudo isso. Então eles não vão sentir falta de absolutamente nada, porque Deus vai prover. Deus vai sempre dar condições financeiras para o seu esposo e para a sua esposa. A terceira e última virtude deste vídeo fala sobre isto. Ela é abençoadora. Versículo 12 diz assim: em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Ela sempre está abençoando o seu esposo, a obra de Deus. Sempre vai estar abençoando. Ela é uma abençoadora. O versículo 12 vai falar sobre isso. A esposa do pastor representa um bálsamo para o seu esposo. Ele está ferido, ele está cansado, ele está sofrendo. E ela representa um bálsamo para ele. Ela o ouve atentamente, ela o aconselha, ela ora por ele, ela jejua por ele, ela abençoa a vida do seu esposo porque ela é um bálsamo para o seu esposo, um refrigério na vida do marido. Ela tem o dom de avaliar as dores do ministério e as tensões que este exige. O ministério é puxado. O ministério exige do pastor muitas coisas. E com isso vai causando o desgaste na vida dele. Ele vai ficando desgastado. Ele vai sofrendo. Ele vai chorando. Mas ela está sempre ao seu lado, orando por ele, abençoando a sua vida. Ela é uma amiga, ela sempre vai estar do seu lado como amiga. Ela é uma confidente, ela é uma auxiliadora idônea, uma consoladora, uma psicóloga. Ela também é uma professora. Ela jamais deixará seu marido sozinho, jamais. A esposa do pastor se mostra estável emocionalmente, ou seja, ela tem equilíbrio emocional. Ela não é desequilibrada. Ela não age no momento da ira, no momento em que as pessoas estão criticando o seu marido, falando mal do seu sermão, falando mal da sua administração, falando mal do jeito que ele trata as pessoas. Ela não perde o equilíbrio e começa a brigar, começa a xingar, começa a falar alto, mas ela cai de joelhos na presença de Deus. Por quê? Porque ela está estável emocionalmente. Está instável emocionalmente. Ela não é uma mulher de veneta, uma mulher que age com os nervos à flor da pele, não. Que numa semana se mostra romântica e noutra ranzinza. Ela não é desequilibrada. Um dia ela está de um jeito, outro dia ela está de outro. Um dia ela está um amor de pessoas com a igreja, com seu marido, no outro dia ela está ranzinza, ela está ranhenta, ela está xingando todo mundo e assim por diante. Não. No dia ela é carinhosa e no outro ranhenta. Não. Ela tem equilíbrio. E o equilíbrio é andar na corda bamba, de forma equilibrada. Ela não usa máscaras, não. É uma bênção na vida do pastor e não um fardo para ele. Ela não tem nada a esconder. O sucesso pastoral é devido à influência de sua mulher. Então, se você é esposa de pastor, dedique um pouco mais. Ouça o teu esposo um pouco mais. Ajude um pouco mais. Se preocupe um pouco mais com ele, porque exige muito. Só quem é ministro sabe o peso que é ser ministro. Alguém disse que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher, e é verdade. Ela coloca seu marido para frente e nunca para trás.
empurra-o para o progresso. Ela sempre está dizendo, vamos conseguir, vai dar certo, Deus é conosco, vamos orar, vamos buscar, vamos consagrar, vamos cuidar da nossa vida como deve ser. Com sua ajuda, seu marido desfruta de um bom conceito na cidade e no ministério, graças à magnífica influência de sua esposa. Então ela cuida da saúde do seu marido, ela cuida dos negócios do seu marido, ela sempre está passando para as pessoas coisas boas do seu esposo. E o seu esposo vai bem na cidade e no ministério. O sucesso do pastor é fruto da dedicação de sua esposa no árduo trabalho do pastorado. Sem uma esposa fiel e amável, o pastor enfrentará grandes dificuldades no ministério, na família, até mesmo na sociedade. Sem a esposa fiel ao seu lado. Com sabedoria, ela constrói sua casa em firmes alicerces de amor e graça. O marido e os filhos se sentem amados e acolhidos. Estão felizes. Este foi o primeiro vídeo dessa série, a esposa do pastor. Logo vamos voltar com a quarta virtude. Ela é trabalhadora. Faça esse vídeo chegar mais longe. E Deus abençoe a todas vocês, mulheres, e já retornaremos com o próximo vídeo da série A Esposa do Pastor. Que Deus abençoe vocês.